Vamos lá. Continuando então sobre a nossa aula passada, que o assunto era negligência, imprudência e imperícia, certo? Vamos continuar sobre o assunto, as questões de concurso, né, sobre esse tema. Bora lá? Negligência, só para a gente recapitular, né, e seguir em frente. Negligência é o desleixo, é o descuido, é ser indisplicente, é deixar de fazer. Então, todo enunciado que relacionar algo, ela deixou de fazer, o enfermeiro, o técnico não realizou, quer dizer negligência. A imprudência é quando você faz uma ação, quando você realiza essa ação, mas você realiza ela perigosamente, você não tem moderação, você não tem precaução, você corre risco, mas de forma consciente, a famosa gambiarra. Você acha que pode dar certo, e você faz isso de forma consciente, é não seguir as normas, as leis, as rotinas, e o foco é correr risco. E a imperícia? A imperícia é a realização de tudo que é da sua forma, da sua habilidade legal da profissão. É a falta de experiência, de conhecimentos práticos ou teóricos necessários para os exercícios da sua função. E a palavra foco é: eu tenho habilidade, eu sou legalmente capaz, mas eu não tenho experiência, eu não sei fazer, mas eu vou lá e faço, certo? Vamos lá então. Em muitos concursos, muitas vezes você erra por causa da formulação da pergunta, que às vezes é mal elaborada mesmo. As próprias bancas confundem elas mesmas e colocam respostas erradas, compatíveis a recursos depois. Veja bem, há pouco tempo teve uma questão da banca IBFC longa e mal elaborada, que contava uma história mais ou menos assim. Um técnico de enfermagem passou uma sonda nasenteral, administrou a dieta sem fazer o raio-x. A paciente aspirou e foi a óbito. As respostas da questão eram negligência, imprudência, imperícia, homicídio doloso ou homicídio culposo, sendo a resposta do gabarito imperícia. Vamos lá. O professor Cássio Ross, um excelente enfermeiro e professor, entrou com recurso provando que, tratando do enunciado da questão, a resposta seria imprudência e negligência e não imperícia. Sabe por quê? Seria imperícia se o funcionário fosse um enfermeiro, pois passar uma sonda é privativo do enfermeiro e você só faz uma imperícia quando você é habilitado legalmente, quando você tem a capacidade legal. E um técnico não tem a capacidade legal de passar uma sonda nasenteral, né? Não mais. Então, deixar de fazer o raio-x, você cometeu um outro erro, você cometeu uma negligência, você deixou de fazer algo que causou ou não dano ao paciente. Não fazer o raio-x e mesmo assim passar a sonda, mesmo assim passar a alimentação, a dieta, o que você fez? Você correu risco, você foi na sorte, você foi lá, auscultou, viu que estava legal no estômago e vamos lá, mandou bala, passou a dieta e ela não estava, certo? Ela não estava local e para piorar o paciente foi a óbito. Entendeu? Você cometeu uma imperícia, você arriscou fazendo algo que não era da norma, não era o certo, mas você fez sabendo que estava fazendo. No caso da questão, como foi um técnico de enfermagem que fez o procedimento, ele fez algo que não é da sua capacidade. Passar sonda nasenteral não é da sua competência legal.
agiu irresponsavelmente, correu risco, pois cometeu uma imprudência. Ele sabia, mas ele não era hábito para isso. Mas ele sabia, ele foi lá e passou a sonda nasoenteral. A partir do momento que ele passou, ele cometeu uma imprudência. E a partir do momento que foi passada a sonda nasoenteral, ela acerta ou não, ele não fez o raio-x, ele cometeu novamente uma negligência. Ele deixou de fazer, tanto sendo enfermeiro como técnico. Aí você fez as mesmas coisas, você deixou de fazer, cometeu uma negligência. E mesmo assim, o técnico, mesmo assim, ele foi lá e passou a dieta. Passando a dieta, ele correu risco novamente. Se ele correu o risco novamente, o que ele fez? Ele fez uma imprudência novamente, certo? Então vocês viram que a questão foi dividida em 3. Quem passou? O enfermeiro ou o técnico. Se foi o enfermeiro, é da alçada dele, ele foi imperito. Como foi o técnico, ele foi imprudente, porque ele fez algo que não era da capacidade dele. Não fizeram o raio-x, nem o técnico e nem o enfermeiro. Cometeram uma negligência. E mesmo assim, sendo um ou sendo o outro, correu a dieta. Cometeu o quê? Outra imprudência. Ambos chutaram, ambos foram na sorte, ambos correram o risco. Vocês entenderam que a questão em si, a formulação da questão muda a resposta. Nessa questão nós temos 3 respostas, certo? 3. Por isso que foi entrado com recurso e essa questão foi anulada. Vamos ver outra questão atualizada. No exercício da enfermagem, situações podem acontecer por displicência, atitude precipitada e falta de conhecimento técnico do profissional ao executar um determinado procedimento. Prevista no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, tais falhas caracterizam-se respectivamente por... E aqui estão todas, certo? Então, do que ele está falando? Situações, são 3 situações: displicência, atitude precipitada e a falta de conhecimento técnico profissional. Né? Dentro dessas 3, seria a letra A, imperícia, negligência, ou imperícia, imperícia e negligência? Vamos então direto à resposta. Displicência. O que seria displicência? Displicência, você foi displicente, você não fez, você deixou de fazer, você foi negligente, né? Você deixou de fazer. Negligente, como você está falando respectivamente, qual que vem negligente primeiro? Bom, olhando lá na questão, negligência, aqui nós temos na letra B, negligência, e na letra E, negligência. Então, a letra D, a letra C e a letra A nós já descartamos. Vamos seguir em frente. Atitude precipitada. Eu tomei uma atitude precipitada, irresponsavelmente. Eu fui... Qual que é o foco mesmo? Corri risco, fui precipitado. Sendo enfermeiro, sendo técnico, eu fui precipitado. Eu fui o quê? Imprudente. Das 2 questões, né, que seria a nossa resposta certa, a letra B, imprudência, e a letra E, é uma negligência, é isso? Não, né? Não é uma negligência. Negligência, como foi a primeira, é a displicência, é deixar de fazer, negar um atendimento. Eu fui negligente. Uma atitude precipitada é uma imprudência. Então, provavelmente, a nossa resposta certa seria a B, mas vamos em frente. A atitude precipitada é falta de conhecimento técnico profissional. Se eu tenho falta de conhecimento, tanto técnico como teórico, profissional, é de minha capacidade, mas eu não tenho o conhecimento, eu não estudei, eu sou enfermeira, mas eu não sou obrigada a saber tudo, né? A saber tudo de UTI, a saber tudo de pediatria, a saber tudo de tudo, mas eu tenho que correr atrás do conhecimento, porque é de minha obrigação. Por isso que cada um no seu quadrado.
Se eu tenho falta de conhecimento de TI, mas eu me meto lá na UTI, eu estou cometendo uma imperícia, porque eu tenho que saber, mas eu não sou humilde em aprender antes, em ir atrás do conhecimento antes. E essa falta de conhecimento técnico é uma imperícia. Então, com certeza, a resposta do nosso gabarito é a letra B, imperícia. Sendo que negligência é a displicência, atitude precipitada é a imprudência e a imperícia é a falta de conhecimento técnico. Ok? Vamos para a próxima. De acordo com o Conselho Regional de Enfermagem, o nosso Corém, e o Conselho Regional de Medicina, que é o CRM, ao profissional é vedado praticar atos profissionais danosos ao paciente, sim, que possam ser caracterizados como imperícia, imprudência ou negligência, certo? Assinale a alternativa correta no que diz respeito a esses atos. Então, você lendo, né, as respostas seria a imperícia e aqui o significado da palavra imperícia, negligência, o significado imprudência, imperícia e negligência. Vamos ver de todos esses qual é a nossa resposta certa. Começamos então pela letra E. Vamos lá. Negligência. Negligência seria falta de habilidade para a realização de um ato devido à incapacidade de um ato precipitado ou um ato precipitado. Então, a negligência é a falta de habilidade, é a falta de técnica para realizar um ato. Já começa por aí, que a negligência é deixar de fazer. Eu sempre falo que o termo negligência é o mais fácil, é você deixar de fazer. Então, obviamente, a letra E está errada, porque a falta de habilidade para realizar um ato devido a uma incapacidade e um ato precipitado. Está falando de duas coisas, porque essa falta de habilidade é uma imperícia e um ato precipitado seria uma imprudência, né? Só que aqui diz negligência, alternativa errada. Vamos lá, imperícia, letra D. A imperícia é a falta de cuidado ou de aplicação de alguma regra devido a uma atuação precipitada. Imperícia é a falta de cuidado? É a falta de aplicação a uma regra? A imperícia é deixar de seguir regras? Não, né? Quando eu tenho um ato precipitado, quando eu deixo de seguir as regras, eu estou sendo imprudente, certo? Então, a letra D também está incorreta. Vamos para C. Imprudência. Imprudência, veja bem, presta atenção. É o termo que designa a falta de cuidado ou de aplicação. Falta de aplicação numa determinada ação, tarefa ou ocorrência, né? Então, cuidado para não confundir as coisas. Essa falta de cuidado, essa falta de aplicação é o deixar de fazer. Eu não fiz, eu tive falta de cuidado numa determinada situação, numa determinada tarefa, numa determinada ocorrência. Então, eu fui negligente e não imprudente. A imprudência, eu faço demais, eu faço além, né? A falta de realizar é uma negligência e não, no caso aqui, né, como é a falta, não é uma imprudência. A alternativa C também está errada. Vamos para B. Negligência consiste na violação das regras de condutas ensinada pela experiência. É o atuar sem precaução, com precipitação e empoderação. Quando eu atuo sem precaução, né? Quando eu estou sendo precipitada, quando eu estou sendo imponderado, eu estou cometendo uma imprudência. Essa é fácil de gravar. Eu estou sendo precipitada, eu estou sendo imprudente, estou fazendo além do que eu deveria fazer. E não no caso aqui, negligência. Grave, negligência, eu deixo de fazer, certo? Então, a alternativa B também está errada. Vamos ver se a A é a alternativa correta, que é a única que nos resta. Vamos lá. Imperícia é a incapacidade, a falta de habilidade específica
específica para a realização de uma atividade técnica ou científica, não levando a gente em consideração ao que se deve ou deveria saber. Né? O que é? É a falta da habilidade específica. Eu tenho habilidade legal, eu sou formada em enfermeira, eu pago o Corém, eu sou inscrita no Corém, porém, no meu caso, que sempre trabalhei em pronto-socorro e pediatria, eu não tenho a habilidade específica para se trabalhar, por exemplo, numa UTI. Certo? E se eu chegar lá nessa UTI, for trabalhar lá e fazer atos precipitados lá e fazer algo errado lá, que seria dentro da alçada da minha capacidade, eu estou sendo imperito. Tá? Então, a resposta certa é a A, porque imperícia é a incapacidade, a falta de habilidade específica para a realização de uma atividade técnica ou científica, não levando o agente em consideração ao que se deve ou não saber, certo? Outra, o técnico de enfermagem, no uso das suas atribuições, preparou e administrou o medicamento sem conhecer a ação da droga e sem cientificar-se da possibilidade dos riscos. Essa ação caracteriza como? Comece por aí. Vamos ver quem fez a ação e se fez a ação, né? Quem fez para a gente saber o que é, se essa pessoa vai ser imperito, né? Para ver se é uma imperícia. E se fez ou não a ação. Se fez precipitado, imprudência. Se não fez, negligência. Vamos sempre, numa questão, levantar uma história. Vamos lá. Técnico de enfermagem. Primeira coisa, técnico de enfermagem pode preparar e administrar medicamentos? Pode. Então, tá dentro do conceito dele, né? Ele pode. Só que ele fez uma medicação sem conhecer a ação da droga, sem cientificar da possibilidade de risco. Por exemplo, ele fez uma medicação num paciente e sem saber se ele tem alergia, se ele tem problemas cardíacos, se ele é diabético. Ele fez. O que ele cometeu? Uma imprudência? Por que seria uma imprudência? Ele foi imprudente? Ele precipitou, ele fez algo. Primeiro a gente tem que saber a questão quem fez. Ele é técnico. Se ele é técnico e ele fez e administrou uma medicação, ele pode. Então vamos seguir em frente. Ele foi imperito? Que seria um perito ali na questão? Seria uma pessoa que é capacitada de fazer, mas ele não fez da forma que deveria ser feito, né? Porque todo técnico de enfermagem sabe que toda medicação ele tem que saber a ação ou não. Lógico que é muito difícil para a gente saber disso, mas como nós trabalhamos, nós temos que ler a bula ou confirmar, né? Arrumar ferramentas para a gente saber se aquela medicação vai fazer bem ou mal para o paciente. Nós temos que conhecer pelo menos o mínimo da ação dessa medicação. E ele não fez. Se ele tinha que ter feito isso e não fez, ele foi o quê? Imperito. Negligência se ele deixasse de fazer essa medicação. O técnico de enfermagem preparou, esqueceu, não fez a medicação. Ele foi negligência. Imprudência seria o técnico de enfermagem, o paciente estava com dor e o técnico de enfermagem, em vez de preparar uma ampola de pirona, preparou 2. O que ele foi? Ele foi precipitado. Ele sabia a ação da dipirona. Ele sabia, mas ele foi precipitado. Ele fez uma ação precipitada dentro da capacidade legal dele. Certo? Foi um deslize? Não, foi um erro, mas mas como a questão é imprudência, negligência e imperícia, a resposta certa dessa questão seria imperícia. Outra, a inabilidade, a falta de experiência ou conhecimento técnico prático necessário ao exercício da sua profissão constitui um ato
Veja bem, ele tá querendo dizer que a pessoa não tem habilidade por falta de experiência ou conhecimentos práticos necessários para o exercício da sua função. É a sua função, mas você não tem habilidade, certo? Constitui um ato negligente, imprudente, imperito, ele foi descuidoso, ele foi omisso. O que ele foi? Ele foi novamente imperito, porque a falta de conhecimento no exercício da sua profissão é uma imperícia. Para saber mais, vou deixar para vocês um link abaixo aqui, ou desse vídeo, eu vou deixar o link do Código de Ética do Profissionais de Enfermagem, né? O nosso código 311/2007. Dê uma lida nele, não tem como decorar, mas dê uma lida nele que ele cai muito em concurso. E você só vai aprender exercitando, fazendo os exercícios, fazendo as questões, que muitas vezes tem lá na fanpage e tem lá também no meu blog, ok? Espero ter te ajudado e seu compartilhamento e a sua curtida é muito importante para mim, eu conto com eles. Farei um vídeo por semana para ajudar você a ter mais capacidade para um concurso e ter atualizações na área, ok? Muito obrigada, fiquem com Deus, beijo da Ortiz.